Shabbat Shalom. Aqui é a congregação, nós somos aqui a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia, para você que nos acompanha agora ou depois pela internet, aqui no bairro de Campinas de Brotas, em Salvador. Estamos hoje estudando a Parashá Bo. Já é o último dia da Parashá, porque a Parashá começa no primeiro dia da semana, uma aliá para cada dia, e no sétimo dia se encerra com a sétima aliá. A Torá é dividida em 54 porções, que é Parashot, plural de Parashá, porção, e cada Parashá é dividida em 7 aliot, ou aliá. Singular. Chico, fechou o microfone. Singular, aliá, e cada dia da semana, o correto, o certo é que cada dia da semana a pessoa leia uma dessas aliot, para que na semana você leia a Parashá inteira. Hoje são 7 de Shevat. Shevat é o 11º mês do calendário judaico. Estamos caminhando para o final de mais um ano no calendário judaico. Estamos nos aproximando também da festa de Pessa, a grande festa de Pessa. Antes ainda temos Purim, mas a grande festa de Pessa já começa a se aproximar. Vamos orar para que possamos estudar um pouquinho a Parashá Bo. Adonai, em nome de Yeshua, nessa hora nós pedimos a tua direção. Ajuda-nos a abordar a tua palavra, que é sempre uma responsabilidade muito grande, porque, Pai, estamos já há muitas centenas de anos de quando os fatos aconteceram. Até as escrituras que temos nas mãos, muitas traduções já aconteceram e às vezes o texto já fica difícil o entendimento, e isso aumenta o nosso medo de interpretar errado e ensinar errado. Então ajuda-nos, Senhor. Se porventura algo errado ensinarmos, que o Senhor faça com que seja esquecido por aqueles que ouvirem o erro. Mas aquilo que estiver certo, aquilo que estiver de acordo com a tua palavra, ajuda-nos a falar com sabedoria, com coragem, para que aconteça transformações em cada um de nós, para que possamos sair desse Shabat melhor do que o que entramos. Esse é o nosso desejo. Nos abençoa, que a minha boca seja a tua boca nessa hora, em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, a Parashá Bo, que é traduzido como vai ou vem, não faz muita diferença, porque quando Adonai fala para Moisés, vai ao faraó, para Adonai tanto faz dizer vai ao faraó como vem ao faraó, porque Adonai pode estar tanto num lugar quanto no outro, ele é onipresente, então não faz muita diferença. É por isso que alguns traduzem como vai, outros traduzem como vem. Lembra daquela canção? Bo, Ruach Elohim, que é traduzida vem, Espírito de Deus, às vezes porque a palavra boa é traduzida como vai ou como vem. Não tem um sentido exato, porque o Espírito do Eterno ele pode estar em qualquer lugar, ele tanto pode ir como pode vir, ele está em qualquer lugar. As porções estão aí na tela para vocês verem. Eu coloquei essa imagem porque a Parashá fala da festa de Pessa, e não tem como não se emocionar quando a gente pensa ou fala ou estuda sobre Pessa. É sempre para mim é uma das festas mais significativas do calendário judaico, é a festa de Pessa, porque foi um momento muito marcante na minha vida. A primeira vez que eu celebrei participei de uma celebração de um Seder de Pessa, foi algo incrível, porque eu me senti como estando no Egito, celebrando também. E tem uma passagem na Torá que fala exatamente isso, que cada geração deve celebrar como se ela mesma estivesse saindo do Egito. E na primeira vez que eu tive a oportunidade de participar de um Seder de Pessa, a sensação foi essa. Eu me senti como estando naquela noite no Egito. Foi emocionante, eu nunca me esqueci, foi algo assim marcante na minha vida. Então a festa de Pessa se tornou para mim algo muito forte, muito marcante.
e que eu jamais vou esquecer. E essa paraxá, ela fala sobre a praga dos gafanhotos, começa com Moisés anunciando ao faraó a praga dos gafanhotos, depois a praga da escuridão, né, das trevas, e a morte dos primogênitos, 3 e últimas pragas que essa paraxá aborda. O que ela fala a seguir já é o relato, a instituição daquela primeira peça no Egito e a saída do povo de Israel do Egito, que é um dos, talvez, essa história aqui é uma das histórias talvez mais significativas da história da humanidade. Eu acho que a abertura do Mar Vermelho, a saída do povo de Israel do Egito, eu acho que só perde em grandeza do dia que Yeshua foi sacrificado em Jerusalém. Para mim, os 2 episódios assim, da história bíblica mais importante. Em termos de beleza de relato, a história de Yosef, né, de José, é uma das melhores, né, de beleza do relato, do enredo ali da Haggadah. Mas o acontecimento em si, esses 2 para mim e é tanto que um está ligado ao outro. Peça no Egito e aquela peça que Yeshua foi condenado, sacrificado, morto, está uma ligada à outra, ou seja, uma cumpre a outra, uma completa a outra. E não é à toa que são as 2 que, ao meu modo de ver, são os 2 eventos mais importantes da história da humanidade. São divisores de água. E nós vamos... Mas não dá para falar de tudo. Eu peguei alguns pontos, porque nós já temos... ultimamente, a gente tem dividido as parachutes com eu, Neudjan e Lorisvaldo. Lorisvaldo mais Neudjan, eles são mais técnicos, né? Aborda as coisas de um modo mais técnico. Aí, para contrabalancear ou balancear, eu abordo uma forma mais prática, tentando puxar mais para o dia a dia, para balancear um pouquinho. Porque eles são... Loures é técnico tanto na forma de ensinar, quanto técnico de fato, de profissão, né, Loures? Aqui tem muitos técnicos, né? Chico também, técnico. Temos o Piton ali, professor, só tem gente inteligente aqui. E eu dei uma forma de título, né, para o que eu pretendo explanar hoje aqui, para trazer para a nossa realidade o que nós estamos vivendo, tomar como experiência ocorrências do passado e olhar como vivemos hoje, o que está acontecendo, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, como podemos aprender para não cair nos mesmos erros. E eu botei esse título, O Poder da Maioria, para que nós saímos daqui hoje pensando um pouquinho sobre isso, que a gente vê acontecendo diante dos nossos olhos todos os dias no mundo, sempre assim que acontece. E a mesma coisa aconteceu lá no Egito, com o faraó e o povo do Egito. Moisés, primeiramente, anuncia a praga dos gafanhotos. Êxodo 10, eu vou ler rapidamente essa parte, Êxodo 10, versículo de 1 a 6. Olha só, Êxodo 10, versículo de 1 a 6. Disse Adonai a Moisés, vai, ou seja, vai ter com Faraó, pois eu lhe obstinei o coração e o coração dos seus servos para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que narres a teu filho, ao filho do teu filho, como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, para que saibais que eu sou Adonai. Moisés e Arão apresentaram-se perante o Faraó e disseram-lhe, assim diz Adonai, o Elohim dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo partir para que me sirva. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir gafanhotos ao teu território. Eu não sei se alguém aqui já presenciou praga de gafanhotos. Eu que nasci na zona rural, né, nas roças, como a gente chamava, né, na roça, eu já vi. É uma coisa assustadora. E olha que eram poucos, comparado com os do Egito, eram poucos. Mas é assustador.
Chega que faz barulho, você ouve o barulho dos bichos comendo as folhas das plantas. De longe você ouve o barulho, porque muito ao mesmo tempo comendo, você ouve o barulho, devora tudo muito rápido. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o solo. Comerão o que sobrou, o que a chuva de granizo vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescerem nos campos. Encherão as tuas casas, a dos teus servos e todos os egípcios, de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais de teus pais, desde o dia em que vieram à terra até hoje. Com isto virou e saiu da presença do faraó. Olha só, Moisés e Arão anunciam a praga. Faraó continua duro. Aí olha o que é que diz a corte de Faraó. Então os servos do Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma cilada para nós? Deixa partir os homens de Israel, para que sirvam a Adonai, o seu Deus. Acaso não sabe que o Egito está arruinado? Observem, Faraó só começa a ceder e permitir a saída, pensar em permitir a saída, quando pessoas ao redor dele, a maioria ali com ele, começa a apertá-lo. A corte do faraó começa a apertá-lo para liberar o povo. Então o faraó concorda. Quando a gente observa a continuação do texto, o faraó concorda com os seus servos em liberar o povo de Israel. Só que ele chega diante de Moisés e Arão e dá as coordenadas. Olha, eu libero o povo para ir, mas como irão? Quem irá? E aí Moisés mais Arão diz que vai tudo, não vai deixar nada. Certamente o faraó percebe que eles querem fugir, porque alguém não vai apenas prestar um culto e levar gado, ovelha, gato, cachorro, menino, tudo. Eles entenderam ali que havia uma intenção deles de dar no pé. Aí Faraó estipula as cláusulas, né, da liberdade. Moisés e Arão não aceitam. Mas, em primeiro momento, o Faraó concorda com a pressão da maioria da sua corte, para liberar o povo. E aí, no versículo 7 e 8, olha só o que diz o versículo 7 e 8. Êxodo 10, versículo 7 e 8. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, aquilo que eu já acabei de ler, eu acho que eu estou sendo repetitivo. Então, versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Olha só, ele aí concorda com a maioria da sua corte, libera. Só que pergunta quem vai, né? Ele aí estipula. Moisés e Arão não aceitam a contraproposta do faraó e não aceitam, não vão. Anuncia mais uma praga. Mas observem esse detalhe, que o faraó está o tempo todo duro, sua corte, a maioria dos seus servos concordando com ele, ele mantinha-se durão. Quando a corte, quando a maioria ao seu redor aperta, se posiciona, começa a dar a ideia, ele aí cede. Veja que a maioria influenciando. Moisés e Arão, porém, não aceitam sair de modo parcial, como foi determinado pelo rei, e anuncia então as duas e últimas pragas que quebra, né, o coração do Egito, do faraó, e da corte dele, para então liberar o povo de Israel. Veja que sempre o faraó, para que as coisas acontecessem, tinha que o faraó se quebrantar e a sua corte. Ele sozinho não decidia muita coisa, a maioria tinha que dar suporte, né? A maioria sempre vencendo. Aí vem o quê? Vem a praga, em seguida vem a praga da escuridão, por que aconteceu a praga da escuridão? Porque Faraó não aceitou liberar o povo de modo completo, como Moisés e Arão quis.
A corte dele certamente concordou com ele nesse detalhe, realmente, a gente precisa liberar esse povo para que as pragas parem. Mas dessa forma não, porque eles parece que vão fugir e não voltam mais. E aí entraram em concordância, sempre a maioria prevalecendo. Aí vem o quê? Já que eles não concordam, Moisés aí nem fala mais nada com o faraó, já manda a praga de escuridão. Faraó aí diz, o que foi que o faraó diz? Não verá mais a minha face, porque no dia que ver a minha face, tu morrerás. Ou seja, Moisés não tinha mais que ir diante do faraó, porque se fosse, o faraó ia determinar a execução de Moisés e de Arão. Então Moisés já fala de longe, anuncia ao Egito a morte dos primogênitos. Aí o que é que acontece? Faraó, o texto diz que Faraó passou aquela noite acordado. O Egito não dormiu naquela noite. O povo do Egito, todo mundo acordado, apreensivo. Será que vai acontecer mesmo? E o povo de Israel também acordado, porque ninguém conseguia dormir, porque a ordem era o quê? Se prepara, porque qualquer hora vão sair, não vai dar tempo nem sequer o pão fermentar. E aí as coisas acontecem. Quando o faraó endurece novamente e se arrepende, lembra que o texto diz que naquela noite vai o anjo do Eterno, mata os primogênitos do Egito, faraó aí não vê mais saída, porque tocou no coração, que ele também tinha filho, aí aperta o povo vai embora, libera, sai todo mundo dali. O que é que acontece, gente? Depois que o povo todo concorda, já não é mais só a corte, é o povo todo do Egito apertando o faraó, a maioria apertando, aí libera, vai todo mundo embora. Só que, quando o faraó endurece novamente o coração, lembra que uns 3 dias depois o faraó se arrepende de ter liberado Israel, sua corte está em concordância. Olha só o texto 14, versículo 5. Mesmo todo mundo com o coração ferido, magoado, porque perdeu seus primogênitos, seus filhos, olha o que é que o texto diz. Êxodo 14, 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus oficiais. Não foi só o faraó, a sua corte também, o coração deles também endureceram. Eles viram o povo de Israel ali zanzando à toa, se arrependeram de ter liberado. E disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixe de servir? Não só o faraó, mas toda a sua corte, a maioria dos seus servos se arrependeram de ter liberado Israel. Ou seja, mais uma vez, a maioria determinando as coisas. Se a corte de faraó aqui, a maioria, não se comportasse assim, fizesse igual na praga dos gafanhotos, chegasse lá, até quando vai permitir que esses homens arruinem o Egito? Será que o faraó tinha tomado essa decisão? Depois de ver não só o Egito arrasado, mas seus filhos mortos? Eu creio que não. O que faz o faraó tomar a decisão é a maioria. A maioria, ela dá força às pessoas. Por que é, gente, que há uma necessidade tão grande nas pessoas de convencer outras a concordar com elas? Não é assim? Se o cidadão é de uma religião, aí ele se converte a outra, ele quer que todo mundo ao seu redor se converta à sua religião. Não é assim? Vocês já observaram que você é cristão de uma X denominação. Aí lá um dia você entende e descobre que a sua religião tem erros absurdos e vai para uma outra instituição que você enxerga que ali é melhor. Está mais coerente com a verdade. Aí quando você chega lá, você vai encontrar um monte de gente que acha que todo mundo está errado e tem que vir para o seu grupo. Né? E aí, por isso que a gente vê muito de porta em porta, batendo de porta em porta, e que só venha para cá porque eu estou certo. E aí começa a gente ver hoje impérios religiosos de todas as ordens, né, instituições religiosas diversas que são verdadeiros impérios, porque
as pessoas sedentas de convencer umas às outras de venha para cá, fique com a gente, aqui que é o caminho certo, porque as pessoas têm medo de ficarem isoladas em uma opinião, em um posicionamento, e estarem erradas e se arrebentarem sozinhas. Você vai, por exemplo, movimentos sociais que têm surgido ultimamente. A gente não pode falar abertamente, porque senão pode responder até processo. Mas existem movimentos aí, vocês conhecem alguns que a cada dia vai acrescentando uma letra e que já virou uma palavra gigante de cada dia acrescentar uma coisa, que são tipo de ideias, tipo de comportamentos que vai se agrupando ali. E o desejo é tão grande de fazer aquilo crescer e alcançar o número maior possível de pessoas que tentam até trabalhar de forma a já pegar as crianças desde pequenas, para que as crianças já cresçam indefinidamente, saber o que elas são, para que esse grupo cresça, porque as pessoas têm necessidade de convencer pessoas, de atrair o máximo possível, de atrair multidões após si, para se sentirem seguras, porque maioria dá segurança. Quando você está sozinho com uma opinião, você não tem força, todo mundo, parece que o mundo todo está contra você, você não fica meio que encurralado, sem saída. Mas quando a maioria está unânime em um propósito, sai de baixo, que a força por isso que eu coloquei no começo, o poder da maioria. É uma coisa arrasadora, assustadora. Gente, só que tem um perigo terrível nisso. Nós podemos comprovar na prática, e a Escritura Sagrada, a Torá, ela nos dá essa dica, de que quase sempre a maioria está errada. Quase sempre a maioria está errada. Eu não vou dizer aqui todas as vezes a totalidade, porque há momentos em que a maioria acerta. A gente vê, por exemplo, nas Escrituras, tem momento que diz que e o povo de Israel se comportou como um só homem, todo mundo no mesmo propósito. Por exemplo, quando voltaram da Babilônia, todos se comportaram como um só homem para celebrar Sucote, para restaurar o templo. Houve diversos momentos que a maioria entrou em concordância em torno de algo bom, mas são raríssimas às vezes, raríssimas. Quase sempre, na maioria absoluta das vezes, a maioria está errada. É assim, a gente vê nas Escrituras, era assim em Israel, é assim no mundo todo, é assim até hoje. É por isso que a gente vê, por exemplo, eleições. Por que é que passa a eleição, vê a eleição, a gente só vê pessoas insatisfeitas, não é assim? Já cansei de ver na minha terra, por exemplo, toda eleição, as pessoas só falta se matarem por causa do candidato a prefeito lá da minha cidade. A minha querida terra Serrinha, toda eleição para prefeito, eu falo sem medo, porque todo mundo sabe que é assim mesmo. As pessoas só faltam se matarem. Eu me lembro, na década de 90, que existia até ameaça de morte entre candidatos e as pessoas brigando na rua, defendendo de um ex-presidente seu candidato que é o salvador da pátria para aquela cidade. Aí vem os 4 anos, fica todo mundo revoltado, não fez nada, não trabalhou, não ajudou isso, aquilo e tal, e sempre a mesma história, Por quê? Porque a maioria quase sempre está errada. Não gosto de falar de política, mas a gente acaba tendo que falar, porque ela está envolvida em tudo. Vocês se lembram, por exemplo, na década de 90, o hoje famoso, né, Enéas, era motivo de piada. Quem lembra disso? Meu nome é Enéas. Era motivo de piada. Hoje é unânime, todo mundo que a gente ouve, ou que falta Enéas faz, quem dera um Enéas hoje no nosso país. Na época, Enéas era uma piada. A maioria não queria conta com Enéas. Enéas era um maluco, era um louco que só falava bobagem. Não conseguia enxergar nele um doutor, um professor, um homem que entendia de quase tudo. Como se diz no popular, um fera. Hoje, sentem-se saudade, desejam Enéas no horizonte político. Mas na época era motivo de piada, porque a maioria só olha para quem tem dinheiro para pagar propaganda, quem sai bonito no filme, quem posta bonito para foto,
quem sabe falar direitinho. Êxodo 23, 2. Êxodo, Shemote 23, 2. Não seguirás a multidão, ou seja, a maioria, para fazer o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito, ou seja, para torcer o direito, para entortar o que é certo. O que é certo, você tornar errado. Ou seja, de acordo com esse texto, o Eterno já está dizendo, ó, a maioria, não importa, você pode estar sozinho. Se você tem convicção que está certo, se mantenha no seu lugar. Deixa a maioria errar. Gente, a maioria é um perigo muito sério. A maioria quase sempre está errada. Quase sempre. Porque ela tem poder, ela tem força. Quando se junta todo mundo em prol de uma opinião, em prol de um objetivo, quem se volta contra aquilo ali, a minoria, os poucos que se voltam contra aquilo ali, é como se tornasse inimigo do restante. É perigoso demais. Quando há 78, 80 anos atrás, vocês lembram o que se passou no mundo, né? Até hoje existem sobreviventes que contam como era. A maioria estava em torno de uma ideia, de um objetivo, né, comum. Sempre a maioria, sempre a maioria. A maioria, exatamente, a maioria se juntou em prol do bezerro de ouro. A maioria ficou a favor de Corá, Datã e Abiram. O texto fala lá que todo o povo se voltou contra Moisés e Arão. Se a luz do Eterno, se a coluna de fogo do Eterno não aparecesse, eles teriam destruído o tabernáculo e teriam matado Moisés e Arão. A maioria. Então, irmãos, essas coisas servem de conselho para nós. Sempre, quando você vê gente demais concordando com algo, estique suas antenas. Você não é Chapolin colorado, mas estique suas antenas e fique ligado, como diz o ditado, porque a possibilidade daquilo estar errado é muito grande. Irmãos, nós temos visto, eu não sei eu acho que aqui tem muitas pessoas formadas, universitárias aqui, e sabem do que eu vou dizer. Se você chega na área da medicina, você vai encontrar um monte de médicos que acha que isso aqui, em relação a alguma coisa, isso aqui é o certo a fazer. Outros que também são formados na mesma área, estudaram também na mesma faculdade, às vezes, têm a mesma formação, já pensa inverso. Você chega na área da engenharia, tem engenheiros que acham que tal coisa, um exemplo, o aterramento de uma casa tem que ser feito dessa forma, só pode ser feito assim. Se tiver diferente, está errado. Aí vem outro e prova com testes que existem outras formas de fazer e ficar tão boa quanto ou até melhor. Mas o daqui, às vezes por causa do orgulho, não cede. Não, a forma é essa, porque aprendeu daquela forma e pensa dentro de uma caixa. Essa semana me mandaram um vídeo que eu fiquei maravilhado. Um peão, o povo chama de peão daquele que pega na enxada, no picarete para cavar. O cara estava fazendo uma obra de uma ruptura de tubulação de água, e aí ficou aquela poça d'água bem grande, como vocês já viram aqui em Salvador, na Bahia, em Embasa, né? A Embasa fazendo obra, e aí, muitas vezes o cara tem que mergulhar na água para poder alcançar a tubulação lá embaixo. E é difícil, porque dependendo do que você for fazer, como é que você vai respirar? Aí o cara, imagine simples, chamado de peão, sem faculdade, sem nada, o que o cara fez? O cara pegou um balde, colocou na cabeça do outro, o balde vinha até aqui, olha só, eu empurrava o balde aqui na cabeça, e vinha até aqui, e eu sei que aquilo ali não é montagem, ali é fato, qualquer um pode testar e vai ver que acontece,
E aí ele empurrava o balde com o cidadão, com a pessoa. Quando o balde entrava na água, que a água vai subir para o balde, o que acontece? Forma uma bolha de ar dentro do balde. E aí a água não chegava no nariz do indivíduo. Aí o de cima ficava lá segurando o balde e o outro lá embaixo trabalhando com aquele balde aqui, o nariz dele dentro de uma bolha de ar dentro do balde. E aí ele conseguia respirar por um pouquinho mais de tempo, sem a água no nariz, nos olhos. Eu nunca vi, possa ser que haja por aí, eu nunca vi nenhum engenheiro, nenhum doutor fazer isso. Mas o peãozinho lá no dia a dia descobriu, usou a cabeça e fez isso. Como eu já vi muitas obras aí, existem os equipamentos, né, caros que as empresas compram para içar materiais, aí chega lá eu estou usando aqui o termo popular, viu gente, mas eu respeito o peão, o que se chama de peãozinho, tanto quanto o engenheiro, cada um no seu lugar, com as mesmas importâncias. O peãozinho chega lá, pega uma furadeira, bota uma corda, liga e fica lá içando os materiais igual a empresa grande com seus equipamentos caros. Sabedoria. Então, irmãos, as pessoas, cada um no seu canto, muitas vezes pensa dentro de uma caixa e acha que tudo ao redor está errado e só ela está certa no seu pensamento. E aí começa a atrair maioria, porque precisa de maioria para que ganhe força. Ora, igual a pessoa que entra numa religião que não conhece, está com medo ali, aí ora, eu preciso de muita gente comigo para me dar segurança, porque se eu for, como muitos falam, né, para o inferno, não vou sozinho. E aí quer atrair o máximo de gente consigo. É por isso que nesse ponto eu aplaudo o judeu. Você não consegue chegar para um judeu e convencer ele de que ele está errado na fé dele. Pode vir 1 milhão de pessoas e ele sozinho, ele vai ouvir todo mundo e depois, ó, tchau, viva a sua fé que eu vivo a minha. Isso se chama segurança, saber no que crer. É por isso que, por exemplo, nós aqui, quantas vezes já chegou a opinião para a gente, ora, por que vocês não mudam essa visão? Transforma isso aqui numa igreja evangélica e vai encher de gente, vai ser uma maravilha. Uma vez eu falei para uma pessoa, ora, você acha justo, existem milhares de igrejas por aí afora, para você escolher uma, a única, quase única que tem um certo diferencial, você quer que se transforme para ficar igual às muitas centenas que tem aí? Você acha que é justo isso? Aí a pessoa não teve argumento e se calou. Ou seja, a coisa tem que estar de acordo com a maioria, tem que andar como a multidão. Deixa a gente aqui pouquinho, como chamam por aí, muquequinha. De muquequinha em muquequinha, Adonai transformou a história da humanidade. Ele chamou um só homem, ele chamou Abraão, levou para o Egito 70 pessoas e lá transformou uma supernação. Maioria não faz muita diferença, não. Maioria errada não significa nada diante do eterno. A maioria tem poder, tem força aqui, porque onde tudo é torto, onde tudo é corrompido. Mas chegará um dia que a maioria não vai ter mais força. O próprio Yeshua diz: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à salvação e poucos o que entrarão por ele. E largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, muitos entrarão por ele. Ou seja, Yeshua está dizendo a mesma coisa, que a Torá já nos afirma e que a realidade prática das coisas nos afirma. A maioria quase sempre está errada. Quase sempre está errada. Quando a gente se coloca contra qualquer coisa e que a maioria acha que você está errado, você se torna como inimigo. Eu fico imaginando, eu aqui vou fazer propaganda de um livro, não sei se quem já leu aqui, quem me ouve, é uma leitura que eu recomendo, o livro chamado O Refúgio Secreto. O Refúgio Secreto é um dos livros melhores que eu já li na minha vida. Mostra exatamente isso. Uma pequena parcela que pensa diferente dos demais
se torna inimigo da maioria, se torna inimigo das autoridades e é perseguida e muitos mortos. Porque a maioria tem poder. O poder da maioria é assustador. Só o Eterno consegue deter o poder da maioria, que quase sempre está errada. Vocês pensam que eu fico feliz quando eu vejo uma eleição, um candidato ganhar com a diferença absurda diante do outro? Nunca fico. Já fiquei no passado, mas depois que eu amadureci, comecei a enxergar o mundo com os olhos um pouco diferentes, eu não me alegro muito com isso, porque maioria é sinal de engano. Não é sempre, há suas exceções, mas na maioria das vezes, maioria é sinal de engano. E para concluirmos, eu queria fazer uma rápida leitura aqui de um texto, vou pular aqui a instituição da Páscoa, porque já falamos um pouquinho dela. 2 Samuel 24:16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão, eu queria aqui dar uma cutucada, já mudando de assunto, né? Mas dentro do assunto ainda, dar uma cutucada em alguns dos nossos irmãos que atacam severamente a Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, porque eles acham que tem contradições, diz que tem contradições, e realmente tem. Só que tudo que se escreve, tudo que pessoas escrevem, vai haver erro, vai haver contradição. Se a Bíblia não tivesse erro, se a Bíblia não tivesse contradição alguma, fosse um livro perfeito de ponta a ponta, eu acho que eu não creria nela. É exatamente o fato de você ver erros, homens cometendo erros, igual qualquer outro, é o que me dá certeza do que está ali é verdadeiro. Porque vocês que trabalham, eu que trabalho, quantas vezes você já passou informação para alguém? Por exemplo, eu trabalho no setor que emite informação para a imprensa. Às vezes você passa uma informação, daqui a pouco você já vê o cara lá anunciando na televisão para milhares de pessoas, e aí você se toca aí, eu passei a informação errada, chega o colega, não, está errado, corrige. Aí daqui que você passe de novo a informação certa, aquilo ali já se alastrou, errada. Mas o fato deixou de acontecer? Não, o fato aconteceu, você só narrou ele com erro, porque você é humano e erra. Anota errado, fala errado. Então, as Escrituras têm muito disso. E isso, a meu ver, hoje eu penso assim, só me dá certeza de que é um documento real, feito sem ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele foi escrito com pessoas que erram, com pessoas que acertam, pessoas que vê as coisas por um ângulo, a outra vê por outro, e cada um narra a seu modo. Isso é que dá credibilidade, gente. E aí os inimigos de Yeshua, vou dizer assim, acham que o Novo Testamento não presta porque tem contradições. Só que quando você vai para a Bíblia inteira tem contradições, porque toda a Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Eterno, homens compromissados com a verdade, mas passíveis de escrever errado. O cara está lá com sono, cochilando, erra, ouviu um relato meio torto, bota lá, mas o fato verdadeiro. Vocês lembram que 2 Samuel 24:16 narra uma história, e que essa mesma história é repetida no livro de Crônicas. E nós vemos uma diferença grotesca. Sobre quando Davi faz um censo, conta o povo, e aí o Eterno fica irado com Davi, porque contou o povo, e vem uma praga que morre 70 mil pessoas. Eu vou saltar essa parte aqui. É aqui. 2 Samuel 24:1. Tornou a ira do Senhor, olha só, gente, tornou a ira de rei Vav-rei, de Adonai, a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Ora, aqui diz que Adonai incitou Davi a contar o povo, e depois diz que o mesmo Adonai se irritou contra Davi porque contou o povo. E aí, lá em 1 Crônicas 21:1, falando da mesma história, o mesmo episódio, olha o que diz: então, Satanás, ou Satã, se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Agora, quem incitou Davi? Adonai ou Satã?
Você pode pegar os dois textos, comparar o contexto, e você vai ver que as duas narrativas tratam-se do mesmo evento. E quando chega lá na frente, que fala da quantidade de homens que estavam com Davi, a quantidade de guerreiros que estavam com Davi, você vai ver, aí que o negócio fica complicado, porque é totalmente errado a contagem. Um diz que foi, se eu não estiver enganado, 500 mil, o outro foi 800 mil, um erro atrás do outro. Pois não, Chico, fale. Adonai mandou fazer o censo, e Satanás também. Aí ele fez o censo, tanto um como o outro. Mas um erro de Davi foi ele não cobrar aquela parte que tinha de cada contagem, tinha que dar um homem lá, e a falha dele, talvez Satanás tenha usado isso para ele não... O censo, os dois mandou fazer o censo, mas tem um porém que foi justamente aquilo que foi a falha, e aquela falha era fatal, não podia deixar de, sem contar o censo, sem... Esse é o ponto. Inclusive, a gente já falou disso aqui em outras vezes. O que foi que o erro de Davi, qual foi? Não dar a oferta que teria que ser dada para cada pessoa quando se contava o censo. Só que aqui diz que foi Adonai quem citou Davi, aqui diz que foi Satã. É um erro? Será um erro de narrativa? Muito provavelmente sim, mas há a possibilidade de também ser não. Por quê? Por causa disso aqui, olha só. Olha o que diz aqui em 1 Reis 29, já é outra coisa aqui. Acabe, um rei perverso, queria ir à guerra juntamente com o rei de Judá, e aí o rei de Judá, que era mais temente ao Eterno, falou, vamos consultar os profetas para ver se o Eterno autoriza a gente a ir para essa guerra. Aí Acabe chama os profetas de Baal, 400 e pouco, né? E aí todo mundo fala na mesma língua, vai, outro fala diferente, e aquela confusão. Aí daqui a pouco aparecem alguns profetas lá e todos falam igualmente. Vai que tu vai vencer, um bota um chifre lá na cabeça, assim tu vai escornear lá o rei da Síria, igual um boi escorneia o outro e tal. E aí acaba e começa igual um peru, encher o peito para ir para a guerra. Aí o rei de Judá fala, não tem mais, pelo menos um profetinha aí, a minoria, lembra que eu falei da maioria? Não tem uma minoriazinha aí, um sozinho aí que a gente possa ouvir para ver se diz alguma coisa diferente, porque a maioria toda está em concordância. Aí acaba, tem um tal Micaías aí, mas só profetiza contra mim, eu não gosto desse não. Aí manda chamar Micaías, aí Micaías chega e, minoria absoluta, único, e entra com a verdade. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, e outro dizia de outra, ou seja, os 450 profetas lá de Baal, em discordância, aquela confusão, mas sempre tendendo a concordar com Acabe. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Algumas versões dizem, eu irei e o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Ou seja, com que método tu enganará Acabe? Aí o espírito responde, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Gente, abrindo parênteses aqui, quando você vai para o YouTube e você vê a quantidade de super crentes, líderes de grandes igrejas, dando cada profetadas malucas, absurdas, só me vem na cabeça isso aqui, profetizam por Baal, igual esses profetas aqui, profetizando mentira, pelo espírito da mentira, porque o espírito de Adonai não tem como ser. Aí, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, aquilo que estava acontecendo, que o texto fala, todo mundo fala, a maioria profetizando a favor de Acabe, vai que tu vai vencer. Aí o Adonai diz, tu o enganarás e ainda prevalecerá, sai e faz assim, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti.
era uma minoria tão absoluta que ele era único. No meio de 400 e tantos lá, ele era só um. Estava com quem a verdade? Quando você vai ver a continuidade do relato, o que Micaías profetizou aconteceu na íntegra. Acabe morre nessa campanha militar. Mas o que aconteceu aqui? Foi preso, ele mandou prender e espancar Micaías, porque era o único que falava a verdade. Mas quem foi que falou a Acabe? Qual foi o espírito que moveu ali Acabe a ir para a guerra? O espírito de mentira, que aqui muito provavelmente é Satã. Movido por quem? Qual foi a instância final que deu a ordem a Satã ou a esse anjo aí? Não vamos entrar em detalhe quem é de fato, mas é um anjo que faz o mal, foi para fazer o mal. A última instância, quem incitou? Adonai. Incitou esse anjo a ir lá e ser um profeta, e ser um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe, ou seja, aí a gente vê de fato aquilo que Chico falou agora há pouco. A ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel e incitou Davi. Mas como o Senhor foi lá diretamente incitar Davi, não. Certamente usou Satã para ir lá e fazer o que ia fazer depois a Acabe. Ou seja, certamente aqui, nesse caso, não é exatamente um erro. Ficaria mais organizado se os dois textos aqui falassem a mesma linguagem, ficaria. Mas o autor não se preocupou com isso, ele quis narrar o fato. A Satã certamente aqui recebeu ordem, autorização do Eterno para ir lá e incitar Davi. Por quê? Porque o povo estava em pecado. Por isso que Adonai faz isso contra Davi, porque para que Davi fosse a espada do Eterno para punir o povo, que o texto diz lá no começo, tornou-se a ira acender-se contra os israelitas, não foi contra Davi, contra os israelitas. É por isso, gente, eu já falei isso aqui e sempre toco nesse assunto. Quando você vê governantes fazendo horrores, não fique pensando, ó que injustiça, a gente sofre, mas a origem das coisas é mais ou menos isso aqui, o povo merece, se torna por merecedor e Adonai permite que o governante vá lá e seja a espada para punir o povo. Infelizmente, é assim que acontece. Toda vez que, por exemplo, até dentro do povo de Israel, toda vez que o Israel foi punido com diáspora, com exílio, tudo de ruim, por quê? Adonai punindo o povo, porque o povo se desviava do caminho da verdade. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. E aqui nós vemos, estendendo, pois, 2 Samuel 24:16, estendendo, pois, o anjo, esse anjo, que foi punir o povo de Israel, a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, e o Jabuseu. Olha só esse detalhe. E vendo Davi ao anjo, que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo, eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquidade procedi. Porém, estas ovelhas, que fizeram? O relato de Davi parece justo, né? Esse povo todo, o que fizeram? Se a culpa é minha. Só que quando a gente, parece que Adonai estava sendo injusto, porque Davi está aqui se lamentando, ora, tu está agindo com injustiça, eu pequei, tu está matando um monte de gente. Só que quando a gente volta no texto, quando a gente vai no texto, fica claro que Davi não era o culpado. Davi foi induzido a isso porque o Eterno queria punir o povo, porque o povo estava merecendo punição. Então, irmãos, a gente às vezes é levado, a ficar naquela angústia, por que é que o pobre sofre tanto, por que é que isso, aquilo, por que é que as autoridades do governo estão tão perversos, mas infelizmente é porque a maioria decide as coisas, a maioria define o rumo da carruagem, a maioria define os rumos de uma nação, e quase sempre a maioria está errada, infelizmente é assim, quase sempre a maioria está errada. Bote na sua cabeça, todas as vezes que você estiver diante de uma situação no seu país, na sua cidade, no que quer que seja, tenha cuidado quando você vê a maioria toda coesa em torno de algo.
Tenha cuidado, porque quase sempre está errado. E para encerrar, eu tenho muita coisa aqui, mas não vai dar tempo, gente, já são 12, vou encerrar. Yeshua fala sobre o que a gente leu aqui hoje, para encerrar, vou só pegar esse tópico, sobre as 10 virgens ali que esperava pelo noivo. 5 levaram, além das suas luminárias, levaram azeite. As outras 5 levaram a luminária e não levaram azeite. Um detalhe aqui que chama a atenção, gente, nós já lemos esse texto, não precisa ler de novo, é que, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha só, as prudentes também dormiram. O que é que isso quer dizer? Negligência, relaxou, né? Relaxou, negligenciou, todas dormiram. O que foi que fez a diferença? A prudência. 5 levaram o plano B, como a gente chama, né? 5 foram cautelosas e as outras 5 não. Ou seja, as 5 foram responsáveis, acreditaram no que estava por vir, as outras 5 foram irresponsáveis. Duas coisas, ou foram irresponsáveis ou não creram, de fato, que o noivo ia chegar naquela noite. Então, gente, aqui nos traz 2 lições. Responsabilidade com o que colocamos diante de nós para fazer. Você se converteu a Yeshua, agora eu sou servo do Elohim de Israel, do único Deus verdadeiro e de Yeshua, o seu Messias. Vamos ser com responsabilidade, vamos ser com honestidade. Tudo que nos propusermos a fazer, vamos procurar fazer com honestidade, com sinceridade, verdade e com cautela, prudência. Todas dormiram, ou seja, todos nós, em algum momento, a gente relaxa, dorme mesmo. Dormir que eu falo aqui, que o texto está falando, é aquela de negligenciar mesmo. Estou tão cansado hoje, vou no Shabat não, vou dormir. E relaxa, aí no outro Shabat de novo, e vai relaxando, e deixa de estudar as Escrituras, deixa de se familiarizar com o que está acontecendo, começa a dormir. Só que, no dia a dia, aquela pessoa ainda continua mantendo seus padrões de justiça. Ela não se conforma com impiedade, ela não se conforma com injustiça, ela está meio que relaxada, dormindo, mas mantém o seu padrão de honestidade, mantém o seu padrão de justiça, confia, acredita no que está por vir, e eu creio que foi o que não aconteceu com essas 5. Foram irresponsáveis, não agiram com honestidade, sinceridade, verdade, e muito provavelmente não confiaram. Ora, será que o noivo vem hoje mesmo? A gente já espera há 1 ano. Agora estão anunciando aí, já anunciaram tantas vezes e ele não chegou. Será que vai chegar hoje mesmo? Que nada, pega aqui o candeeiro de qualquer jeito e vai. Aí as outras, olhe, um dia ele vai chegar, pode ser hoje. Aí pega o querosene ali de reserva, o azeite, eu falo querosene porque a gente usou muito, né? Pega o azeite ali de reserva e vai. Fez toda a diferença. As outras acharam, que nada, é mais um anúncio falso, é mais uma fake news, como hoje só se fala em fake news, né? É mais uma fake news, a gente já espera há tanto tempo, ele nunca chega, vai chegar hoje nada, aí vai lá de qualquer jeito, irresponsabilidade. As outras, mesmo dormindo, relaxando, mas agiram com responsabilidade e confiança, ou seja, como a confiança? Dormiram e como é que eram confiantes? Dormiram, relaxaram, mas eram confiantes porque sabia, acreditava, confiava que mais cedo ou mais tarde o noivo ia chegar. Poderia ser amanhã, poderia ser hoje. Então elas estavam preparadas. Então isso serve, gente, essa parábola é fantástica. Ela serve para nós. Tem hora que você cochila, tem hora que a gente cochila, tem hora que a gente dorme, mas se comporte com prudência e responsabilidade, porque uma hora chega, um dia chega. É igual uma história que uma vez um professor
um professor de primeiro socorro, né, direção defensiva, numa aula falou para a gente, né, uma história de um cidadão que um dia saiu lá, deu uma contramãozinha e tal, e bateu com outro carro de frente. Aí foi aquela discussão, aquela confusão, aí quando chegou a polícia no local e tal, aí o cara tentou argumentar, aí o policial, mas você está na contramão, como é que você quer ter razão? Aí o cara, mas seu polícia, há 20 anos eu dou essa contramão aqui, nunca aconteceu nada. Há 20 anos ele dava aquela contramão e nunca aconteceu nada. No dia que aconteceu, ele achava que era erro do outro. Ou seja, um dia, aquele velho ditado, um dia a casa cai. Um dia o Senhor volta. Um dia ele vai encontrar com a gente. Nesse caso aqui, foi naquela noite que as 5 acharam que era mais uma noite qualquer, mais uma notícia falsa que não acreditou, não foram responsáveis. As outras 5 foram e levaram o suprimento. Então, sejamos responsáveis, sejamos prudentes, que um dia, na vida de alguns a casa vai cair, na vida de outros a casa vai ser erguida. Um dia o nosso Senhor vai voltar, e que Ele venha logo, em nome dEle mesmo, em nome de Yeshua, o nosso Messias, a quem esperamos. Amém. Fiquem de pé. Passei 17. Amém. Shabbat Shalom. לא שאותנו תהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה.